É... Fala aí galera, beleza? Aqui é o Mano Nicolas falando. E bom, como já faz um tempinho que eu não trago React, então vamos ver aqui, né? Algo bem aleatório que vocês podem ver aqui no canal. Créditos aí pro Noob. Top 5 fangames. Já tô vendo que tem Puppet, né? E Pig vai ter? Não. Ah não, é top 5 melhores fangames e jogos inspirados em Pig. Ah tá. Puppet. Esse aí é bom, mas eu acho que ele não. Sendo bem sincero, ele tá praticamente esquecível. Mas vamos ver a lista dele. Esse conteúdo tem parte 2, então vocês vão ver a parte 2 aqui comigo. E eu não vi a parte 2. Tecnicamente eu já vi um pouquinho aqui da primeira parte, mas a parte 2 eu não sei de nada. Vocês vão estar vendo, e eu também, é, praticamente em primeira mão. Mas vamos ver quais são os jogos que ele recomendou pra gente. Vou ver se o volume tá no. Tá aceitável. Vamos lá? Play. E aí galera, tudo bem com vocês? Tô bem, mano. Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje estarei trazendo o top 5 melhores fangames e jogos inspirados em PB do Roblox. Hum, Já vou pedindo que deixem o joinha no vídeo. E antes de tudo quero lembrar que essa lista é totalmente baseada na minha opinião e experiência particular. Com certo. isso dito, bora pro vídeo. E Puppet. Olha, Puppet é bom, tá? Só que assim, desde muito tempo ele já não recebe mais atualização. Praticamente os desenvolvedores devem ter desistido do projeto, que inclusive é um projeto bom, só que com a baixa de jogadores, acabou que ele caiu no esquecimento. Hoje em dia, pra mim, ele é um jogo bem do esquecível, tá? Sendo bem sincero. Ah, mas o Puppet pode ter uma reviravolta. Pô, poder pode. Só que aí é que tá, tem que ter uma coisa que pra mim vai ser difícil, que é só um milagre. Milagre para esse jogo voltar. Porque a história base do Puppet é boa, tá? Não é ruim. Só que aí acabou que o jogo teve, né? Tentou, né? Pra quem não sabe, o jogo tentou, né? Tentar dar aquela esperança pro jogador, né? Por isso lançaram mais 3 capítulos. Do capítulo 5 parou no capítulo 8. E a partir dali a gente não tem mais nada. Nada mesmo. Porque teorias, né? Dizem que o jogador ele morreu, simplesmente. Os caras deram um fim no jogador e deixaram por isso. Que é um final meio seco, broxante, não sei como explicar pra vocês. Mas, pô, esse jogo, sendo bem sincero, ele é bom, mas por o tempo fez muito mal pra ele. Mas eu acho que ele vai dizer algo que eu vou dizer já já aqui. Então vamos ver. O primeiro jogo se chama Puppet. Esse jogo foi lançado em 2020, Hum, perto da chegada do capítulo 12 do Pokémon. Ele era bem. cara, sendo bem sincero, eu não lembrava disso aí. E porque na época eu também não jogava Roblox, né? Meu celular da época era um lixo. Era um lixo. Não dava nem pra jogar. Nem assistir vídeo direito dava. Só dava assim pra assistir, mas. Pô.
carniça pra assistir um vídeo. Um vídeo só. E ainda mais aquele celular ficou tão ruim que depois a bateria dele viciou, mano. Era na época, mano, eu tava com um celular que era praticamente relíquia, mano. Era um Moto G2. Sabe quantos anos tem um Moto G2? Pois eu vou mostrar quantos anos tem o Moto G2 do seu lançamento. Mano, o bagulho é de 2014. O que eu tava fazendo com um aparelho celular em 2020? Muito tempo depois do, do Moto G2 ser lançado. Na época eu acho que tinha o quê? Um Moto G 30 e poucos. Que hoje em dia tem um Moto G 50 a 60, não sei. Sei lá. Não entendo de Motorola, não. Mas, pô, muito tempo depois, cara. Praticamente 6 anos e meio, pô, depois do seu lançamento. No caso, eu peguei esse celular, eu fiquei com ele de 2020 até um períodozinho aí de 2022. Que 2022 eu peguei outro celular, que era uma carniça também, mas pelo menos era um pouco melhor. Que era um Moto G4 Pocket. Esse Pocketzinho, ele era brabo, hein? Rodou até Roblox na época. Mas depois, eu acho que eu até tenho ele aqui guardado, mas a, a entrada do cabo USB é meio que por eu ter a mania de ficar mexendo com o celular carregando, ali superaqueceu e ali e o chip, né, o chipzinho que fica ali no conector do celular, ele simplesmente quebrou. Ele quebrou e esse celular hoje em dia tá só como entre aspas relíquia aqui, né? Mas depois de muito tempo, cara, eu fiquei 2 anos sem celular. Ah não, ah não, eu peguei um amarelo, um amarelo não, né? Um de capinha amarela, que era da minha mãe. No caso ainda era, né? Aí ela tava com outro celular, que era um Moto G 50 e poucos, ainda tem, né? Hoje em dia. Pô, eu tava usando aquele que era um Xiaomi, né? Um Xiaomi 14, se eu não me engano. Eu tava usando ele provisoriamente. Aí, tá, beleza, né? Passei um ano. É, acho que foi um ano, não sei. Que em 2024, no dia do meu aniversário, eu ganhei esse celular que eu estou usando para gravar, né? É, muito tempo, cara. Que, que, pô, eu já tô ficando velho também, né? Então, é de se esperar. Bom, bora voltar pro vídeo, né? Ok, Em 2020, perto da chegada do capítulo 12 do Book 1, certo. ele era bem semelhante a Pipi em todos os aspectos. A única diferença era que enquanto a Pipi era inspirada no desenho Peppa Pig, o Meu Deus, mano, que foto era aquela? Book era baseado no programa infantil Vila Sésamo, tanto que o jogo acabou levando copyright e ficou fora do Roblox por quase 2 anos. E quando Cara, é isso que eu disse anteriormente, né? Eu sei que, pô, eu falo pra caraca, tem 9 minutos de vídeo, o vídeo tem 4 minutos e a gente só assistiu 58 segundos. Mano, eu falo pra caraca, mano. Mas, cara, é o seguinte, nessa época, o Pig tava, pô, no hype, estourou, que, que se vocês for verem os números hoje em dia do Pig, tá bem alto. Pô, e do nada vem o Puppet, se eu não me engano, em abril de 2020. Aí chegou na plataforma, pô, beleza.
Só que aí do nada ele estourou também, que era o mesmo conceito. Aí como a HD Games, né, tava vendo que o jogo tava indo muito bem, eles eles viram que o jogo tava indo bem e simplesmente focaram bastante no jogo, lançando outros capítulos. Só que aí é que tá, né? Eu não sei se a equipe do Roblox foi alertada pela equipe, né? Da Vila Sésamo, pedindo para eles removerem o jogo do Roblox, né? Aí tá, né? O jogo entrou em revisão, que já vem aquela história toda que vocês já devem ter visto em algum outro vídeo por aí no YouTube, em que o jogo em si ele foi banido porque teve o problema com o copyright, mas ele foi banido depois, né? Entrou em revisão depois de um tempo, foi banido. Nem o próprio criador ficou sabendo, o próprio criador do grupo, né? Ficou sabendo do porquê o jogo foi banido. Isso aí era estranho, né? Aí pá, né? O jogo ficou banido. Aí chega 2021, época do Halloween, né? Em outubro. Aí, né? Antes de outubro, né? O criador veio lançando, né? Outros. Como é que fala? Outros pequenos vazamentos, né? E uma delas que eu me lembro na época é que o, o criador, né, do jogo postou uma imagem do jornal, né, que você vê no jogo, com uma data, né, que era 29 de outubro, que era o dia do Halloween, praticamente. Só que aí é que tá, né? Como era Halloween, o jogo tava no hype, né? E como era Halloween, provavelmente se vocês não sabem, né? Halloween costuma ter bastante gente de folga, né? Aí eles aproveitam o tempo para jogar. E aí é que tá, né? Com o excesso de jogadores, os servidores do Roblox não aguentaram não. Simplesmente os servidores caíram. Roblox ficou 3 dias sem tá, sem assim tá disponível para jogar. Aí que tá, né? Pô, o PUBG ia relançar, acabou que não deu para eles. E para vocês verem o nível de azar, cara, a HD Games lançou o jogo, teve problema com o copyright, refez o jogo. O jogo tava para lançar no dia tal, que era dia 29. O Roblox cai, fica 3 dias fora do ar. O hype se esvai, mano. Você queria estar jogando o jogo para você testar como ele tava depois das mudanças? Pô, o jogo ficou praticamente diferente do que todo mundo gostava, que eram os personagens antigos. Só que aí é que tá, né? Acabou que os criadores, né, decidiram fazer outros capítulos e depois meio que não deu pra reviver a chama, assim, reacender a chama de Puppet. Então hoje em dia, pra mim, ele é bem esquecível, tá? Não tô dizendo que o jogo é ruim, porque o jogo definitivamente não é ruim, mas com esse problema que que se aposou do Puppet,
praticamente ele é esquecível. Ninguém vai lembrar dele, entende? Mas, cara, é assim mesmo. Acontece com tudo quanto quer jogo. E, cara, eu já tô há mais de 15 minutos falando aqui. Então, bora assistir o vídeo. E eu vou tentar comentar pelo menos uma outra coisa. Voltou já tinha sido totalmente mudado. Verdade. Eu sei que eu falo demais. Esse aqui também pra mim é um pouco... assim, não é esquecível. Mas esse aqui é que eu não lembro de nada. Tá? Mas vamos ver a balalela desse jogo aqui. O segundo jogo se chama Dead. Esse jogo foi criado pelo youtuber Gnome Code. O jogo surgiu a partir de uma série que o criador fez no canal dele, onde ele basicamente recriava o Pig e ensinava aos espectadores como fazer os sistemas do jogo. Na história do jogo você controla uma criança que foi deixada na creche pelos seus pais, e agora está sendo perseguida por um urso de pelúcia gigante, assustador. Apesar de ser muito bem feito, o jogo só tem 4 capítulos, ou seja... Galera, vale lembrar que no momento que eu tô gravando esse vídeo tem mais de 2 anos aqui, 3 anos já. Quase 3 anos, né? Então, pode ser que o TED hoje em dia tenha mais capítulos, né? E outra coisa, esse jogo pra mim, cara, pra mim eu acho ele só pouquinho, um pouquinho, ele é bom, mas eu também acho ele um pouquinho mais fraco, tá? Isso é opinião minha, tá? Não vou contra a opinião de ninguém, não. Você pode achar o jogo bom, ele pode ser superior a Pig, mas pra mim eu acho ele um pouco mais fraquinho, tá? Então, tá, vamos lá, continuando aqui. Curto. Esse aqui, cara, eu falo demais. Mas, cara, esse aqui também, é assim, ele é bom, mas só que assim, o pouco que eu me lembro bem era os YouTubers gravando. Eu lembro que ele também foi, que os mapas deles, eita caramba, notificação. Ele foi inspirado, né? O que inspirou ele em si? Deixa eu tirar essa bosta. Então, continuando. Ele também teve mapas inspirados em outros desenhos animados, porque esse jogo é basicamente um Tom e Jerry, só que diferenciado, né? Tipo, eu lembro que num tempo aí eu vi a Fenda do Biquíni do Bob Esponja. Também tem, que mais? A Casa do Mickey, né? Do Mickey Mouse Clubhouse, né? A Casa do Mickey Mouse. É essa aí. Pô. Outro. Assim, Peppa Pig também. Que eu lembro. E cara, esse jogo ele era bom. Mas só que depois de um tempo ele foi enfraquecendo um pouquinho. Cara, eu não sei a história completa desse jogo. Ainda mais que na maioria das vezes que eu joguei esse jogo, eu só perdi. Eu não cheguei a zerar o jogo, assim, para entender um pouco da história, né? Então eu não tenho muito o que opinar nessa situação. E, e pessoal, se vocês perceberem que eu tô dando leves pausas na minha fala, é porque já tá bem tarde aqui e eu tô com bastante sono, mas eu vou fazer esse vídeo pra
Pra já adiantar o vídeo que eu tenho que postar. Mas bora continuar aqui. Cara, 20 minutos e eu só tô falando, que bosta. O terceiro jogo se chama Kitty e ele é bem parecido com o desenho Tom e Jerry. É exatamente isso que eu falei, cara. Nesse jogo você controla um rato, enquanto outro jogador ou um bot controla um gato. Seu objetivo é obviamente fugir do gato. Além disso, uma das melhores partes do jogo é que os mapas ou capítulos são baseados em diferentes desenhos animados. E pra Verdade. falar bem a verdade, esse jogo é mais engraçado do que assustador já que Porque tipo, ele é um visual cartunesco. É um visual que não é muito de terror, né? Eu acho que o jogo nem é o estilo terror, é só um pique-pega que você tem que resolver puzzles, né? dificilmente você vai se assustar jogando ele. Esse aqui eu não conheço não. Pig e os arquivos de VHS. Meu mano, eu não conheço esse não. Arquivo de VHS. Isso aqui é antigo, mano. Como eu disse, né? O vídeo é antigo. Vídeo de quase 3 anos atrás. Então, eu não sei o que dizer muito desse jogo. Que esse aqui eu não conheço, não. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse jogo aqui. Hora de começar a falar um pouquinho sobre terror. O Ah, quarto jogo se chama PGT VHS Archives, ou PG os Arquivos VHS. Essa fangame é baseada nos vídeos de fita VHS feitos pelo youtuber Picheonian XD, onde o mais popular deles se chama Refinery Revenge, onde o personagem de Curi aparece corrompido e elimina todos os outros personagens que estavam na refinaria. E confesso que acho esse jogo bem assustador, e arrisco até a dizer que é mais assustador que o próprio Pig original. se for mais assustador que o próprio Pig, então eu nem arrisco jogar, porque eu não tenho problema de coração, mas sempre que eu tomo um susto grande, todo mundo deve ficar, né? Mas só que quando eu tomo um susto, o meu coração ele fica mais acelerado do que o normal, tá? Eu não tenho problema de coração, graças a Deus. Mas quando eu tomo um susto, libera adrenalina, né? Que é um hormônio. Essa adrenalina, ela sobe um pouquinho a mais do que você tá acostumado, né? Quando você toma um pouco de susto. Mas isso depende do jogo. Oh, meu Deus, que zoada. Pig, o resultado da insolência. Esse aqui eu não sei não, mano. Eu conheço o Pig e o resultado do isolamento. Que você também controlava o George. Só que esse aqui eu não sei não, mano. Sendo bem sincero. E por fim, o quinto jogo se chama Pipi, o resultado da insolência. Ah, Nesse jogo de pipi macabro, você controla o Georgie Piggin, que é obrigado a observar a sua família virando monstros cara, sendo bem sincero, eu acho que pelo visual eu já joguei um pouquinho. Eu não lembro, mas eu acho que eu já joguei. assustadores e bizarros. E no jogo você também vai passar Se por esse. capítulos já Ah, vistos no pipi original, só que imaginei. Se o George tivesse, tiver com a lanterna na orelha, eu acho que eu já vi já. 1000 vezes Joguei mais um macabro. pouquinho. Mas apesar de ser um bom jogo de terror e uma boa fangame,
O jogo acabou sendo cancelado porque a conta original do criador acabou sendo banida do Roblox. E por conta disso o criador não conseguiu recriar o jogo do zero e acabou desistindo. E apesar da conta ter sido banida, o jogo continua disponível para jogar na plataforma. Ah, tá. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero de coração que... Ok. Mesmo esse vídeo sendo um pouquinho mais antigo, ele tem umas opções boas. Deixa eu rever as opções aqui. Puppet. Esquecível, mas é bom. Ted é bom, mas pra mim ele é um pouquinho mais fraco. O Kiri, do pouco que eu me lembro, eu só perdi, mas ele também não é um jogo ruim. Pig e os arquivos de VHS não conhecia. E o resultado da isolação. Insolation, né? Que é insolência. Ótimas opções para quem gosta de Pig. Bom, vamos pro próximo vídeo, porque eu falei muito durante esse vídeo, então bora lá. Ok, pelo visto, pelas opções na thumbnail, vai ter Grest e Pixels, né? Pô, esse Pixels também é esquecível pra caraca, mano. É velho, teve seu sucesso, mas pra mim ele é bem esquecível e mais fraco. Guest não, Guest ele teve uma boa, só que eu acho que ele foi pouco memorável na comunidade do Roblox, tá? Sendo assim, só por visão mesmo, porque lembrar dessas coisas, como é que eu vou lembrar? Eu não fiz parte da comunidade nessa época. Certo, vamos assistir aqui. E aí, meus queridos e minhas queridas? Como vocês estão? Tô bem, mano. Espero muito que vocês tenham aproveitado ao máximo essa virada de ano. Então, para começar bem o ano, Ah, ele fez em 2024? Ah, 2024. Caraca, já vai. Mano, um ano, mano. Esse vídeo já tá ficando velho. E eu também. Tô com 16 anos, já tô me sentindo velho. 2024, eu trago a vocês melhores fangames barra cópias de Pigmin, parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, dá uma passada aqui no meu canal, ou então entra no link da descrição e dá uma olhada na parte 1 que também tá bem legal. Mas agora sim, bora deixar de enrolação e vamos logo pro vídeo. Para começar a lista, vamos falar do Guest. Esse jogo foi lançado em 2020 e ele é simplesmente incrível, tanto os gráficos quanto a história. Os personagens também são bem assustadores e muito boladões. Na história do jogo, a cidade de Robloxia era muito pacífica e feliz, até o Roblox decidir eliminar os guests. Só que ao invés dos guests sumirem, eles voltaram, em buscar de vingança, destruindo e trazendo caos. Logo, Então, cara, pra mim, Guest, ele tem uma história boa. Tem, assim, Perdão, né? Eu falei errado naquela hora. Ele tem uma história boa, ele tem uma estrutura boa pra história. O jogo é bom. Só que hoje em dia, mano, ele tá esquecível também. Quase não vejo mais ninguém falando de Guest hoje em dia. E se fala, deve falar bem pouco, tá? E, e mesmo que eu, assim, não goste muito de Guest,
Eu sendo bem sincero, eu não sou muito fã de Crash não, tá? É um jogo bom, tá? Já vi um pouquinho, mas não me interessou muito não, tá? Então bora aqui, né? Eu já vi aqui pela Time Temp que é Pigson. Em seguida, Ou temos o esqueci. Simpsons. Esse jogo é uma mistura do Pig com os Simpsons. Ele também surgiu em 2020, só que o mais interessante é que esse jogo foi criado por um criador de conteúdo brasileiro, chamado Igor. Outra curiosidade é que o The Pigzons não é a única criação desse criador de conteúdo. Ele já fez vários jogos, tipo o Among Us do Roblox, e também o Fall Guys do Roblox. A história do jogo fala sobre um download envenenado que infectou Homer e está ao pouco transformando ele em zumbi e futuramente os outros personagens Springfield. Então agora, Marge e Bart com a ajuda do Krusty precisam encontrar não só a cura para Homer, mas também achar a Mary, que também está desaparecida. Mas infelizmente, o jogo está incompleto e não recebe uma nova atualização com novidades sobre a história há um bom tempo. Então infelizmente, apesar de ser uma fangame barra cópia bem divertida, nós provavelmente não vamos saber o desfecho da história tão cedo. A não ser que o criador do jogo, Igor, decida fazer mais atualizações. Em seguida, Cara, essa curiosidade eu não sabia não, tá? Essa aí eu não sabia que o Pigsons era brasileiro. E sendo bem sincero, hoje em dia, cara, pro Pigsons não ter mais atualização, cara, pra mim ele é bem esquecível. Um pouco esquecível, né? Não é bem esquecível não, tá? Não vamos exagerar aqui não. Ele é um pouco esquecível porque praticamente quase ninguém vai lembrar desse jogo, tá? Eu mesmo já nem lembrava faz tempo, tá? Muito tempo. E já pelo Bacon, mano. O Bacon era bom, tem uma história boa. Assim, não sei se tem uma história com que eu consiga entender, né? Porque quando eu jogava isso aí, eu só perdia. Com 3 metros de distância o bicho já matava a gente. Então, pô, aí, aí tu me quebra. E outra coisa, o Bacon, depois de um tempo, teve uma atualização que eu acho que foi a 2.0, não sei, em que o jogo todo foi repaginado. Tem um lobby agora, um lobby que você pode interagir com os jogadores antes de uma partida. Cara, eu acho que a atualização foi até que boa, mas pra mim, de todos os jogos antigos de Pig, assim, inspirações, eu achei esse aqui um pouquinho menos superior, sabe? Mas vamos continuar aqui. temos o Bacon. Esse jogo, assim como a maioria dos jogos dessa lista, também surgiu em 2020. Esse jogo também fala sobre a história de um personagem oficial do Roblox, o Bacon Rare. A respeito da história do jogo, eu não entendi muito bem. Mas pelo que eu vi e consegui compreender, o jogo fala sobre uma busca para encontrar um Bacon Rare que está desaparecido e provavelmente sofreu experimentos que acabaram mudando sua forma, e para salvá-lo, é necessário uma fórmula secreta. O jogo, assim como o Pig, possui 12 capítulos. Porém aparenta ter uma história menor e bem mais simples do que o Pig. Ainda assim, não deixa de ser um jogo bom e bastante nostálgico. E em penúltimo lugar está. Que tu coloquei esse jogo, mano? Jogo ruim, mano. Jogo ruim pra caraca, velho. Esse é muito ruim. Eu não gosto desse jogo. Isso aqui é muito ruim. Faider. Cara, isso aqui é só a minha opinião, tá? Nada contra com quem gosta dessa aberração aí. Eu acho que todos algum dia já jogaram. Que ele também é bem fraco. Muito fraco. Um capítulo só. Que é rodada única. E ele não tem história.
O cara simplesmente cagou pro jogo. Eu nem sei quando foi a última atualização desse jogo, tô nem aí também. Jogo ruim pra caraca. Antes eu gostava, mas hoje em dia eu acho ele bem fraco e ruim. Viram falar desse jogo, tanto que eu ia colocar ele no primeiro vídeo que eu fiz. E sério, de todas essas fangames barra cópias, eu acho que o Spider junto com o Pet são os melhores. O Spider é um jogo simplesmente muito legal e assustador, principalmente para quem tem a famosa aracnofobia. Eu acho muito agoniante ouvir os passos da aranha dentro da partida e acho muito macabra a aparência que o personagem fica depois de se transformar. Mas apesar de ser um excelente jogo, até onde eu saiba, o jogo ainda não recebeu uma atualização, nenhuma continuação desde 2020. Lembrando que isso é só uma suposição, já que o criador pode muito bem ter feito uma atualização secreta ou criado uma continuação por causa da popularidade do Spider. Só eu que ainda não vi. E por último, mas não menos importante, está o Dog. Esse jogo foi criado em janeiro de 2022, tornando ele o jogo mais recente dessa lista. E de acordo com a... Sendo bem sincero, eu pouco ouvi falar desse dog. E, assim, do pouco que eu vi é só uma cópia genérica de Pig com Talking Tom. Eu, assim, sendo bem sincero, pra quem gosta de Talking Tom, beleza. Só que eu achei ele um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho menos fraco que Pig, tá? Porque a estrutura da casa assim, é muito colorida, tá? Eu gosto de coisa colorida. Não é tão fraco quanto o Pig, mas também eu não acho ele um dos melhores, do pouco que eu vi, tá? descrição que os devs colocaram, o Dog é fortemente inspirado no próprio Pig. Só que aqui, ao invés da Pig e os outros personagens que são inspirados na Peppa Pig. No Dog nós temos o Ben e os outros bonecos inspirados nos personagens do jogo Talking Tom, como o próprio Tom, a Angela e o Ben. Eu acredito que nesse jogo Ben tem maior destaque por causa do popular meme que surgiu depois que o youtuber iShowSpeed fez uma live jogando o jogo do cachorro. E eu particularmente achei o jogo legal e divertido o suficiente para entrar nessa lista. Mas foi isso, meus maninhos e maninhas. Espero de coração que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor deixe seu like e se inscreva no canal, pois esses vídeos dão muito trabalho para fazer. Também deixe sugestões de vídeos e coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal nesse ano. Também quero pedir para que vocês sempre estejam ligados na comunidade do nosso canal, porque lá eu estou sempre postando spoilers dos vídeos, enquanto eles ainda estão em produção, entre outras coisas. Um beijo, um forte abraço a todos vocês. Top, mano. Muito top. Gostei dos seus vídeos. E, pô, ótima lista de fangames, tá? Eu tô sendo crítico e sincero, tá? Assim, sincero na minha opinião, tá? Mas todos esses jogos que ele mencionou, um ou outro é bom, um ou outro é esquecível, um outro assim vale a pena o gameplay, tá? Que eu não mencionei durante o vídeo, mas vale a pena o gameplay. E o que é isso? Meu Deus, todas as armadilhas de... Ah tá, ele fez como se fosse uma tier list. Bom, galera, é isso, tá? Obrigado aí por você ter assistido. Cara, quase, praticamente 40 minutos de vídeo. Que não era pra acontecer isso. E eu aqui falando que nem uma taquara rachada. Bom, é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.